Que desde que a missionária me fez o convite, eu tenho orado ao Senhor para que Ele me dê uma palavra abençoada, uma palavra poderosa. E Deus, Ele não me deu palavra alguma. E hoje eu ainda venho para cá. Eu sou de Aquários. Deus ministrando dentro do ônibus comigo, Ele disse o seguinte: filha, acalma teu coração, porque eu sou o dono da obra. Então, eu falei: Senhor, eu gostaria tanto, porque toda vez que eu vou pregar, eu nunca consigo pregar. Muita gente faz, né? Tem prosperidade para a vida dos irmãos, tem a chave da salvação. Irmãos, toda vez, a maioria das vezes, Deus me dá uma palavra pesada para a igreja. Eu falei: Senhor, tem de misericórdia da tua filha, porque nem todo mundo está preparado para receber. Mas estou aqui, não para fazer a minha vontade, mas sim para fazer a vontade do Pai. E de acordo, né, com que a consagração foi se fazendo, foi se dando aos louvores, as palavras que aqui foram ditas, e assim Deus foi me entregando o que Ele queria que eu, como vaso e obediente à palavra dele, trouxesse para a igreja. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Jeremias, no capítulo 16. Aleluia. Graças ao teu nome. Quem achou, diga amém? Glória a Deus. Jeremias 16, a partir do verso 10 até o verso 13, diz a palavra do Senhor aos nossos corações. E será que, quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo esse grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, os serviram e se inclinaram diante deles, e a mim não me deixaram. E a mim me deixaram, e a minha lei não aguardaram. E vós fizestes pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais. Ali servireis a deuses alheios de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Podem se assentar. Grandioso Pai, estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra. Senhor, usa-me apenas como canal de bênção. Faça com que o Espírito Santo de Deus me use apenas para transmitir aquilo que o Senhor quer que a sua igreja ouça, que não seja a vontade da minha carne, mas que seja a todo momento a vontade do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém, igreja? Então, forte essa palavra, né? Nós temos a capacidade, Deus nos deu o livre-arbítrio. E o que nós temos feito com tudo aquilo que nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Ele tem nos dado de coração? O que nós temos feito com tudo aquilo que Ele já nos proporcionou? Porque a palavra de Deus, aqui em Jeremias, na passagem que nós acabamos de ler, fala que os nossos pais
eles pecaram contra Deus. Mas eles pecaram contra Deus sem o entendimento. Porque na época de nossos pais, né, nós vivendo o mundo que nós vivemos hoje, sabemos que muitos de nós que estamos aqui reunidos nesse momento, os nossos pais tiveram muitas dificuldades. Conhecimento, estudo, cultura, muitos até mesmo eram proibidos, principalmente para mulheres, eram proibidas de saírem sozinhas, muitas não poderiam ir para a igreja. Então, eles adoravam ou adoraram deuses que contudo não são deuses. Mas e nós, que hoje estamos tendo a benignidade do Senhor Jesus, para que possamos estar aqui hoje, reunidos num corpo só, adorando e agradecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós estamos fazendo? Porque sabemos que os nossos pais foram pecadores perante os princípios de Deus. Mas e nós, com o conhecimento que nós temos, por que Deus, Ele diz que a gente tem feito pior que os nossos pais? Porque a gente sabe muito bem o que os nossos pais fizeram sem ter o conhecimento da boa obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, a gente que tem a capacidade de estar aqui, de fazer diferente, de mudar, porque nós somos a geração praticamente a última geração, porque o que nós estamos deixando para aqueles que estão vindo após a gente, porque os nossos pais não puderam deixar para a gente, mas Deus, como Todo-Poderoso, Pai de todos nós, Ele nos capacitou para estarmos aqui nesse momento. O que nós estamos deixando para os nossos filhos? Porque a gente conhece, a gente sabe o peso que tem o pecado. A gente sabe o peso de blasfemar contra o nome, a palavra e a obra de Deus Todo-Poderoso. O que nós estamos fazendo como igreja de Deus, para que Ele tenha compaixão de cada um de nós. Igreja, é muito sério tudo que está acontecendo. A irmã missionária, ela falou aqui logo no início, eu fiz algumas anotaçõezinhas, tá? Eu peguei alguns pedacinhos do que foi dito aqui, para eu poder montar, porque Jesus não me deu, mas a irmã falou aqui a respeito de Josué e Moisés, que Josué teve por obrigação continuar a obra de Moisés. Assim também precisamos continuar a obra que Deus deixou debaixo da sua ordem para nós. Nós temos a obrigação, porque quando a gente lê a passagem muito linda, né, e muito normal para todos, hoje em dia a gente fala isso até como vírgula, porque muitos falam, mas não se tem o verdadeiro conhecimento. Às vezes a gente fala em vão, né? Mas quando a gente vai em João capítulo 3, no versículo 16, diz a palavra do Senhor Jesus que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Estamos aqui porque alguém morreu por mim e morreu por ti. O que nós estamos fazendo como igreja de Cristo para poder agradecer aquele que de braços abertos morreu na cruz do Calvário para que pudéssemos estar aqui nesse momento, nessa segunda-feira de consagração, para podermos louvar e engrandecer o nome dele e em agradecimento por ele ter dado sua própria vida para ter salvado a vida de cada um de nós aqui. Amém, igreja? O irmão trouxe aqui, graças a Deus, aleluia, Jesus.
falou aqui a respeito de estarmos aqui buscando por aquelas almas que ainda se encontram lá fora perdidas. Amém? E se a gente voltar um pouquinho, ainda no capítulo 16 de Jeremias, no versículo 4, no versículo 3 e 4, 3, 4, 5, diz a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nasceram neste lugar, acerca de suas mães, que os tiverem de seus pais, que os gerarem nesta terra, morrerão de enfermidades dolorosas e não serão pranteados nem sepultados, servirão de esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimentos para as aves dos céus e para os animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vais a lamentar, nem te compadeças daqueles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. O que a gente está deixando para os nossos filhos? Quantos filhos não chegam nem à adolescência por escolhas erradas? Ah, mas irmã, isso é má criação. Isso é culpa de pai e mãe que não educou filho. Né, não? A única coisa mais importante que conhecimento que a gente pode fazer pelos nossos filhos é dobrar os nossos joelhos e entregar ao Pai, Deus Todo-Poderoso. Porque o que a gente não pode fazer como carne, Deus pode fazer como Espírito. Porque você conhece seu filho, você toca no seu filho, mas você toca na carne. Mas Deus conhece não só nós que estamos aqui, mas cada um de nossos filhos no Espírito. Ele conhece por dentro. Ele é o único que tem a capacidade de ir por dentro, de tocar, de fazer a obra de dentro para fora, de transformar. Mas a gente também precisa fazer a nossa parte como pais, verdadeiramente buscar, clamar e se humilhar, se prostrar a Deus, mas que seja verdadeiramente, porque verdadeiramente Deus vai fazer na minha vida e na vida dos irmãos, porque Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E outra coisa, tudo que Deus faz para nós, Ele faz com excelência. Ele não dá nada de qualquer maneira e muito menos pela metade. Então, se você vai clamar, se você vai orar, se você vai pedir, se você vai exortar, se você vai louvar, se você vai pregar, se você vai abraçar, o que você for fazer, faça com excelência para o Senhor, porque Ele se agrada da tua boa obra aqui na terra. Amém, igreja? Aleluia. Eu vou dar uma fugidinha de Jeremias. Vou dar uma passadinha lá em Timóteo. Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 14, diz: e a graça do Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é a palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Irmãos, Timóteo fala a respeito dos chamados. Cada um de nós temos um chamado. A missionária aqui tem a voz de passarinho, gente. Quando eu crescer eu vou cantar igual a missionária, em nome de Jesus. Mas eu preciso crescer primeiro.
Só que aqui também fala que Jesus, ele é misericordioso. No verso 13 diz assim: a mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor e injurioso. Isso se relata aos nossos pais, porque Dante, lá atrás, fui blasfemo, perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Eu não tinha conhecimento, ninguém me ensinou, ninguém me instruiu, ninguém me disse o que era certo e o que era errado, ninguém disse para mim que eu tinha que adorar apenas um Deus. Então Deus usou de misericórdia comigo e deu seu filho para morrer por mim. Então eu alcancei misericórdia, porque de todos os pecadores eu sou o principal. É o reconhecimento. Pecou, blasfemou, foi injurioso, cometeu a ira, mas não tinha conhecimento. Hoje você tem, se arrepende, se ajoelha, se prostra, boca no pó, se humilha aos pés do Pai, pede perdão, chora, clama, que Ele vai ouvir o seu clamor, que Ele vai te perdoar, porque uma vez você não tinha conhecimento. Só que como Ele também disse, né? Para aquela que iria ser apedrejada: vá, mas não peques mais. Porque é muito fácil a gente se pedir perdão do pecado que a gente cometeu hoje. Amanhã é outro pecado, o mesmo não, porque errar é humano, né? Tem um ditado que diz: mas permanecer no erro é do ser humano. Amém, igreja? Igreja é muito forte. Eu confesso que eu não queria. Sempre eu tento fugir dessas coisas assim pesadas, mas Deus não me deixa sair. Mas o que acontece? Eu tenho tido algumas provações pessoais, né? E eu tenho refletido demais que igreja do Senhor não vem mais para a igreja para ouvir verdadeiramente aquilo que Deus tem preparado para você. Muitos entram pelas portas sagradas e santas para ouvir que daqui a uma semana você vai receber um carro novo, uma casa nova, um varal novo, uma varoa nova. A obra de Deus não é feita de daqui a uma semana você vai receber, porque o meu amanhã está escrito só nas mãos de papai, eu não sei. Então eu devo viver o hoje intensamente, não pecar hoje, fazer a obra dele hoje, amar o meu irmão hoje, amar a mim mesma hoje, amar a Deus e todas as suas coisas, acima de todas as coisas hoje, para que amanhã, no amanhã de Deus, Ele tenha misericórdia da minha vida e me conduza mais uma vez a querer não errar, a querer buscar, a querer pelejar, a querer fazer o ID, a querer estar aqui em comunhão com a igreja, a levar a sua palavra, a me santificar cada vez mais. Mas é no amanhã de Papai do Céu. Quem somos nós para estarmos aqui? Não, porque amanhã eu vou fazer. Irmãos, quando os irmãos deitarem na cama e abrir os olhos novamente, vai ser hoje de novo. Amanhã só pertence a Deus. Aleluia. O amanhã não existe aqui na terra. O nosso dia de amanhã é hoje de novo. Hoje é o amanhã de ontem. Então, o dia que existe é o hoje. Então vamos fazer hoje, por ele hoje, pelo nosso irmão hoje, por nós mesmos hoje, porque hoje é o dia certo, porque se não fosse, Deus não teria reunido cada um de nós aqui
nessa manhã de segunda-feira para podermos levar, adorar, engrandecer o nome dele. E eu gostaria, indo mais um pouquinho atrás, é uma coisa assim que me deixa totalmente impactada. Livro de Hebreus, uma passagem muito conhecida, um capítulo muito conhecido. Hebreus 11 fala acerca de todos aqueles que foram salvos pela fé. É forte. Fala sobre Abraão, fala de Moisés, fala de Ruth, fala sobre as filhas de Faraó. Ele fala que Moisés, né, ele recusou o chamado de ser chamado filho da filha de Faraó. Ele fala de Jacó, enfim, ele fala de muitos. Aqui cita muitos nomes que foram salvos, né, pela fé. Mas o que mais me deixa assim impactada, Deus é tão misericordioso, porque a gente sabe que a vida do nosso Senhor Jesus Cristo já está aí. Mas o que a gente tem feito para se preparar? Como a gente tem levado a obra do Papai para que a gente possa ser dignos, cada um de nós aqui, para quando Jesus voltar, Ele vire para mim e diga: venha minha filha, meu filho. Porque nós, como carne, nós temos, não sei se é costume daqui, mas lá a gente fala muito assim: o não a gente já tem. Não é verdade? Então a gente tem que correr atrás do sim. Agora vocês imaginam, por mais rápido, porque vai ser mais rápido que o piscar de olhos, por mais rápido que seja a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, imagina Jesus, você está face a face com o Todo-Poderoso, que deu a vida dele pela sua. Ele virá para você e dizer: apartai-vos, maldito, porque não te conheço. Passou esse tempo todo vindo para a igreja, orando, mas o que você fez? Porque no dia do juízo, cada um de nós aqui vamos prestar conta. Mães, prestação de conta de filho não é de marido não, não é de pai não, é nossa, como mães. Nossa é a obrigação. Isso é bíblico. Missionária Adriana, quando pregou lá na igreja, ela falou sobre isso. Filhos, honrar teu pai e tua mãe. Efésios 6, capítulo 1, né? Para que seus dias sejam prolongados na terra. Para que eles precisam de prolongação? Para que eles continuem a obra que nós estamos deixando como herança para eles. Herança essa que nós tivemos que buscar, porque os nossos pais, sem o conhecimento, não puderam deixar para a gente. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele nos trouxe, Ele nos capacitou, está nos preparando para deixar para a nossa próxima geração, para que nós possamos deixar uma boa obra para a nossa próxima geração. E no final, versículo 39 e 40 de Hebreus 11, diz a palavra do Senhor: irmãos, isso aqui é muito, muito importante. Eu gostaria que a igreja ficasse bem ligada, porque é importante demais para o que estamos vivendo hoje. Diz a palavra do Senhor: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Isso, irmãos, é ainda. Amém? Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito.
nós não fossem aperfeiçoados. Isso é forte demais, igreja. Estamos aqui vivendo uma era, porque aqui ninguém viveu a época de Moisés, a época de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Esther, de Ruth. Ninguém viveu. Só que eles já alcançaram pela misericórdia da fé. Eles já estão salvos. Só que eles precisam que a nossa geração passe, para que naquele grande dia, quando se reunir todo mundo naquele grande banquete, Deus entregue a cada um o que é seu por direito. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, para que eles tenham essa paciência de estar esperando até hoje, para poder receber o que Deus já está preparando, o que Deus já preparou para eles. A gente não tem que pensar só no nosso umbigo. A gente não pode fazer isso, porque a obra de Deus é mais que isso. A obra de Deus, para que nós estivéssemos aqui, houveram outros, ante nós, que fizeram, que perseveraram, que peregrinaram, que se humilharam, que foram açoitados, que foram crucificados, que foram perdoados pela fé. Qual é o tamanho da nossa fé? Qual é o peso que tem a nossa fé? O que nós estamos fazendo aqui? Estamos mesmo, verdadeiramente, de coração aberto, fazendo a obra com excelência? Ou a gente é apenas mais uma vitrine? Porque o diabo está aí para matar, roubar, destruir, enganar, te pisar. O problema que você tem hoje, ele vai tentar fazer pior amanhã. Só que pasmem vocês, enquanto nós, como igreja de Cristo, muitas das vezes, isso aí, irmãos, eu falo de mim mesma, muitas das vezes a gente já acorda com o pecado da preguiça, que a gente não quer nem agradecer a Deus por ter nos dado sopro de vida, para a gente poder respirar e abrir os nossos olhos. O inimigo, sabendo que a batalha dele já está perdida, todos os dias ele acorda cheio de disposição para estragar a minha vida e a sua. Todo dia a gente não tem coragem de querer consertar só a nossa. O inimigo toma conta do mundo, e todo dia com todo gás, ele já acorda no 420. Não é nem 220, é no 420. Para estragar a minha vida, estragar a tua vida. Vamos ficar mais atentos, porque a igreja precisa. A gente não precisa que ninguém chegue para nós e fale que semana que vem a gente vai ganhar um carro novo. Só que a gente precisa, muitas das vezes, às vezes é só o que a gente precisa, que o irmão da igreja, que sabe que você está passando por algum processo, vira e fala assim: irmão, Deus é contigo, estou orando pela tua causa, não precisa de mais nada. Mas nem para isso, muitas das vezes, a gente deixa passar despercebido. É muito sério. Eles já alcançaram a misericórdia de Deus pela fé. Estão esperando, sinceramente, desculpa a expressão, estão esperando a gente tomar vergonha na cara como servos de Deus de verdade. Porque é muito fácil pegar o microfone e estar aqui, falar um monte de coisa, pegar a Bíblia, ler, porque ler é fácil. Difícil é colocar em prática. Difícil é você, todos os dias, falar assim: não, hoje, por hoje, igual os alcoólatras
eles têm um dizer deles, tipo assim, só por hoje eu não vou beber. Então, que sejamos crentes de verdade, só por hoje eu vou ser mais crente, porque meu Deus merece de mim que eu me capacite, que eu me dê cada vez mais com excelência para Ele. Só por hoje. Só por hoje. Quando chegar o hoje, o próximo hoje, só por hoje. O próximo hoje, só por hoje. E para finalizar, eu vou deixar uma palavra para a igreja, meditação da igreja, que é forte, sobre tudo que nós falamos. Tiago, capítulo 1, verso 12. E aqui eu encerro. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que Ele o amam. Amém, igreja? Fica com essa palavra nessa manhã de segunda-feira. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que aqui eu sei que tem gente vaso de valor para a obra do Pai. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.